Vamos continuar falando de saúde? Dr. Júlio está aqui comigo hoje. Nós convidamos o Dr. Júlio. O Dr. Júlio até falou para a gente esses dias, da última vez que ele veio, que tem muitas coisas que a gente cria. A nossa cabeça tem uma imaginação até para doença, que é uma coisa absurda, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Doutor, deixa eu arrumar aqui. Doutor, deixa eu te falar. A perda de memória, porque as pessoas hoje, por conta do aumento do número de casos de Alzheimer e cada vez mais precoce, quando nós falamos em perda de memória, as pessoas automaticamente, se elas esquecem o endereço esporadicamente, já desperta esse medo por ser uma doença que ainda está longe de uma cura. Perfeito. É verdade, o esquecimento é o primeiro passo para a gente estar atento que pode ter alguma coisa errada? Ótima pergunta. Eu gosto de falar o seguinte, quando a gente fala de saúde, a gente só quer falar de doença, né? Então, às vezes, a gente nem sabe o funcionamento do nosso corpo e paciente é assim também, né? Ele procura o médico porque acha que está com alguma doença, né? E quando a pessoa se queixa de memória, eu sou neurocirurgião, né? Mas vira e mexe, tem um paciente que fala, estou com problema de memória, isso pode ser um tumor, isso pode ser uma lesão, e eu espero um tempinho explicando para a pessoa entender como funciona o cérebro. É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. O que acontece? A gente tem nosso cérebro, que é o órgão mais desenvolvido, né? Tem milhões de neurônios, todos eles conectados. E a memória, o que acontece? O que é memória? Memória é a nossa capacidade de adquirir uma informação, guardá-la e, quando for necessário, a gente usar. Tá. A neurociência divide em dois tipos, né? A memória, que é a memória que a gente fala que é declarativa, né? Que é, você pergunta uma coisa, eu lembro, ela pode ser de curto prazo ou longo prazo. Por exemplo, a gente está conversando agora, não é uma informação que eu te dei, se eu te perguntar, essa é a curto prazo, e longo prazo, se eu te pergunto alguma coisa de muitos anos, né? Atrás, que você vai lembrar e vai acontecer, né? Vamos dizer, qual foi seu primeiro encontro, qual foi a primeira casa que você morou. Essas são as memórias de longo termo. Entendi. E, além disso, a gente tem a memória que é relacionada às habilidades. Como assim? Dirigir o carro, andar de bicicleta, né? Então, a gente vê que parece, a gente usa o termo memória, mas tem vários tipos de memória que são completamente diferentes. Mas aí, quando você fala dessas atitudes de carro, bicicleta, é da gente guardar e saber automaticamente como fazê-lo, é isso? Isso, é. Porque quando a gente fala memória, a gente só pensa isso, né? O número do telefone, o número da casa, isso. Mas muitas dessas da memória que a gente chama são habilidades. Então, a habilidade de dirigir, de caminhar, né, de correr, algum esporte que você aprendeu, isso também é uma forma de memória, né? Entendi. E isso age de forma tão automatizada, né? Se você lembrar, a primeira vez que você dirigiu, andou de bicicleta, você tinha que pensar em tudo, né? Com o tempo, o equilíbrio, passar marcha, tudo isso vem de forma automática. Né? O que você ia mostrar para a gente entender? Então, o que eu vou mostrar? Dessa máquina? Antigamente, a gente achava que a memória ela estava num local específico. Hoje, a gente sabe que está muito bem distribuída. Por exemplo, se você comer algum alimento que relembra uma viagem sua, você vai ter aquela memória, né? Gustativa, um gosto vai fazer você lembrar o local, até visualmente também, você vê alguma coisa. Cheiro é muito comum também, né? Você sentir o perfume de alguém, né? De uma avó, de alguma coisa, automaticamente você lembra. Então, hoje, que parece que quanto mais a gente aprende, mais complexo fica o cérebro, a gente sabe que isso é muito bem distribuído. Então, a gente tem a memória olfativa. Perfeito. Tem a memória gustativa. Auditiva, quando você ouve uma música, né? De algum momento. É engraçado que essas coisas são tão latentes na gente, né, doutor? É muito forte. E alguns pacientes perguntam, e pessoas perguntam, falam assim, mas por que a gente sente aquela sensação, né? Parece que volta no tempo até. Volta no tempo. O nosso sistema límbico, que é a região da emoção, ele é muito relacionado à parte da memória também, que é tudo muito conectado. Então, às vezes, você sente um cheiro, você sente um gosto e rapidamente você vê aquela sensação de bem-estar que você teve. Ou às vezes de medo, né? Ou também de vontade de matar um, né, doutor? Com certeza, com certeza. E por que é importante a gente falar disso? E eu vi que você está falando de estresse, né, do mundo moderno, né? É muito comum pessoas jovens, elas chegarem às vezes no consultório ou com medo de ter um tumor ou alguma preocupação porque a memória não está funcionando. E tem alguma coisa a ver a perda de memória com o desenvolvimento de um tumor, doutor? Isso, pode ter a ver. Só que o que é que eu falo? A gente está contando a história toda, dizendo o funcionamento, porque assim, na grande maioria das vezes, como eu sou neurocirurgião, os pacientes preocupam com doenças gravíssimas, de ter um tumor, alguma coisa, e marco a consulta pensando nisso. E na grande maioria das vezes, eu encaminho para o colega neurologista ou para o colega psicólogo para estar ajudando, porque muitas vezes é relacionado aos outros problemas. Vou dar um exemplo. Jovem, mais comum no consultório, é muito mais relacionado ao estresse. A pessoa trabalha num banco, é comum chegar assim, ela está o tempo todo estressada, e as coisas do dia a dia, onde botou a chave do carro, essa memória
curto prazo que a gente está falando, ela começa a esquecer. Na verdade, não é que ela esqueceu, não é que a memória está ruim. A atenção dela está voltada em tanta coisa... Que não prestou atenção. Que não prestou atenção. Doutor, essa coisa do estresse, o doutor até Lister falava também, que você deve ter ouvido, que é como meio que um atestado de morte, né, na verdade, lento, né? Isso. Se não se controlar, né? O que acontece? A sociedade que a gente vive agora é uma sociedade de urgências, né? A gente está o tempo todo, né? Para um pouquinho o programa, é o WhatsApp, responde responde e-mail. Então, você não tem mais aquele momento de relaxar. Isso faz com que o nosso cérebro fique ativo o tempo inteiro, né? E a gente sabe, se você não responde, às vezes, né, uma mensagem, você que trabalha em programa, deve ser mais intenso ainda isso, né? Mudou um convidado, mudou isso. Então, assim, o tempo todo você está com aquela sensação de urgência. E muitas vezes isso, a longo prazo, pode prejudicar o nosso corpo. Doutor, sabe o que eu estava pensando? Também não sei, se me corrige se eu estiver errado, mas antigamente, não muito antigamente, mas antigamente, que eu falo tipo uns 15 anos atrás, ou antes do advento do celular, nós ou gravávamos os telefones ou escrevíamos. A atitude de você escrever, isso, na minha opinião, parece que exercita a memória. O que eu percebo aqui hoje, automaticamente, como você grava o nome de todo mundo, já é automático quando você coloca no celular, a gente não lembra de mais nada, porque parece que a gente exercita menos a memória do que antes. Mas isso tem a ver com o aumento de número de casos, por exemplo, de Alzheimer precoce, ou a doença por si só, ela não está ligada à falta de memória. Porque a gente, quando fala em falta de memória, a gente encara a falta de memória não como essas coisas que você falou do nosso dia a dia, mas como uma doença progressiva, seja Alzheimer ou não. Perfeito. Não tem nada a ver? Quem tem que ter essa doença tem mesmo? Isso, pronto? Excelente pergunta. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: qualquer inovação tecnológica muda nossos hábitos. E todo mundo, essa pergunta que você está fazendo, os cientistas também fazem, né? Será que a gente está o tempo todo no smartphone, no computador, isso não prejudica? Antigamente aqui nas bibliotecas, nos livros, eu falo o seguinte: o nosso cérebro, a gente é muito inteligente, a gente é adaptável. Então, o ser humano, ele se adapta muito fácil. Se você não precisa gravar o telefone, se você tem um smartphone que você busca informação, fato é que uma parte dessa sua memória, ela vai realmente... Dá uma parada. Dá uma relaxada, né? Tem pessoas que não lembram nem o próprio número, né? Porque tá o tempo todo com o smartphone. Por outro lado, outras habilidades, elas são criadas e são novas. Vou te dar um exemplo. Hoje em dia, né? Coisas, vamos colocar, de 2008 para cá, que o smartphone deu... Localização, o mapa, né? Os próprios aplicativos de localização, para onde você vai. Então, assim, outras habilidades o ser humano também está ganhando, né? Que a gente fala que a gente está muito mais multimodal, né? A gente está ligado aqui, está conversando ali, está resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. O que isso vai ser a longo prazo, a gente não sabe, né? Mas eu sou um otimista das tecnologias. Eu acho que elas vieram para ficar. Para ajudar também. Para ajudar. Eu não consigo imaginar o fato da pessoa gravar 10, 15 números, isso vai atrasar ou retardar. O que eu falo é o seguinte: utilizar o cérebro. O cérebro é como um músculo. Então, quanto mais a gente utiliza, melhor ele fica. Então, o Alzheimer, que foi a sua pergunta original, que eu estou mais ou menos explicando. O Alzheimer hoje em dia acontece mais? Sim. Por quê? A população vive mais. Então, as pessoas estão vivendo mais tempo, e essas doenças elas vão ocorrer com mais frequência. Mas cada vez mais cedo, mas por causa do estresse, ou não necessariamente? Não necessariamente. O que a gente correlaciona é que nem o câncer também, né? Cada vez a gente ouve mais falar de câncer, parece de oncologia. Todo mundo que a gente conhece tem sempre um que está doente. Isso. O que eu falo é o seguinte: a tecnologia melhorou, as pessoas estão tendo mais acesso à saúde e as pessoas estão vivendo mais. Esse tipo de doenças degenerativas, elas ocorrem quando as pessoas vivem muito. Então, a doença de Alzheimer, ela não ficou em pessoas mais jovens, as pessoas se preocupam mais e houve problemas de memória, às vezes ligam com a doença, mas a doença de Alzheimer é mais comum em pessoas acima de 65 anos. Entendi. E continuam sendo, mas hoje isso é provado. Tem mais gente. Tem muito mais gente. Ô, doutor, e assim, quando é que eu sei que o meu problema de memória é só esse relaxo mesmo, esse esquecimento por causa do dia a dia, do estresse, ou que esse problema realmente é um problema que tem que ser tratado? Isso, perfeito. Essa pergunta é muito comum, que é história familiar. A pessoa tem uma avó que tem Alzheimer, ele jovem começa a sentir a memória. Eu falo o seguinte: a estatística ajuda a gente. É muito mais comum alguém jovem ter um problema relacionado ao estresse e à depressão, porque se você está deprimido, você não tem vontade de fazer as coisas. E às vezes você não encontra sentido de ficar memorizando onde eu coloquei. Então,
quem conviveu com alguém deprimido sabe, né? Ele falta a vontade dele para fazer as coisas. Então, a primeira triagem não é pensando em Alzheimer no jovem, é pensando em alterações de memória relacionadas ao estresse e à depressão. O psicólogo pode ajudar e o neurologista também ajuda muitas vezes com o psiquiatra. Vamos à pergunta da pessoa neurótica. Daí, por exemplo, a gente pode evitar? A gente pode tomar algum medicamento para evitar que se tenha... Vamos falar do Alzheimer, que é uma coisa desde a perda de memória até a gravidade da situação, que é o Alzheimer. Tem como evitar? Por exemplo, dizem que o ômega 3, se você começa a tomar já desde jovem, já ajuda. Não é que vai te livrar totalmente do problema, mas cria, eu sei lá o que lá na cabeça, que faz com que você tenha a possibilidade de não ter. É verdade? Ótima pergunta. Já tem evidência científica de que algumas atitudes... Eu sempre falo que a gente gosta de remédio porque é simples, né? Você toma um comprimido e resolve. Eu acho que o remédio também, se tiver um remédio para sarar tudo, a melhor coisa da Terra. Mas, infelizmente, os hábitos de vida são que mudam. Então, assim, pessoas que têm hipertensão, dislipidemia, diabetes, colesterol alto, né? Tá. Diabetes, pessoas obesas, todos esses são fatores de risco para a pessoa desenvolver. Por quê? O raciocínio é muito simples. Eu estava até vendo a entrevista e você vê que o corpo da gente é todo conectado. Quanto melhor tiver seu coração bombeando mais, seu cérebro recebe 20 a 30% do que seu coração bombeia. Então, se o cérebro está recebendo uma boa irrigação, está trabalhando, né, fazendo atividade, idioma ajuda, estudo ajuda, você percebe que pessoas com maior escolaridade, de um modo geral, elas apresentam menos sintomáticos também algumas doenças. Então, por isso que eu falei, o cérebro é como um músculo. Quanto mais você exercita ele, melhor ele fica. Mas daí, então, esse negócio é tudo bobagem. Ainda não tem tem alguns evidência. Alimentos, de que tem essas vitaminas, suplementos que podem ajudar. Ainda não tem evidência. Para você ver como sua pergunta é tão importante, tem pacientes que chegam no consultório dizendo, esse remédio me ajudou. O que eu falo para todo mundo, o chá, né? O brasileiro gosta muito de... Vai buscando solução. Se não há um problema, uma evidência de que aquilo vai causar um problema, eu falo, se você se sentir bem, isso não te causa problema. Mas a literatura médica científica... Não diz que ajuda. Não diz que ajuda. Eu sempre falo assim... E alimentos também. Alimentos também, não tem nada disso comprovado. A gente vê, vira e mexe, né? Tal alimento ajuda nisso. Ajuda a memória, ajuda a prevenir Alzheimer, ajuda... Tem um monte de coisa que as pessoas falam. Você que está em casa já deve ter lido em algum lugar o que eu falei do ômega 3, agora se tornou uns mais. Tanto que eles ensinam até a fazer o teste para ver se realmente o ômega 3, o comprimido, a cápsula é correta, é feita corretamente, prometendo que auxiliam mesmo. Isso, essa sua pergunta é boa, que minha mãe me pergunta as coisas, ela fala, você complica demais. Eu falei, não é complicar, porque às vezes você tem um estudo científico que comprovou... Não é que você tira a esperança da gente de prevenir o negócio. Mas na verdade é o seguinte, às vezes a pessoa fez um estudo que mostrou que grupos que tomaram o ômega, teve uma melhora na memória. Mas assim, a ciência, infelizmente, eu até brinco, ela é chata. O que é ela chata? Ela tem que estar certeza para dar informação. Não tem mesmo e pronto, né, doutor? Até porque, imagine, se tudo que a gente criasse, as pessoas falassem, o médico estivesse prescrevendo, a gente já está fazendo muita coisa errada, né? Então, a ciência, eu digo que ela é conservadora até mudar uma conduta. Então, hoje, para memória, para prevenção, não há nada com evidência científica alta para você dar para a pessoa e evitar para ter problemas de memória. Doutor, daí tem aquelas coisas que dizem que também que são legais fazer no dia a dia. Tipo, palavra cruzada, joguinho de memória. Tem gente que, por exemplo, lê uma parte do livro, daí tampa para tentar lembrar a história, para depois ir para a parte da frente. Perfeito. Ou tentar decorar as coisas mesmo. Como eu falei, até dos telefones mesmo, anota, lógico, mas Perfeito. Tentar decorar para movimentar, para estimular. Isso é verdade? Isso é verdade. É bom? Isso é bom. O que é que eu falo? A gente tem várias habilidades que a gente adquire. Que enfim, alguma coisa. Mas a gente tem muita habilidade que a gente adquire no dia a dia, né? Por exemplo, está fazendo a entrevista, você olha o tape, você ouve no ponto, você tem informação. Então, assim, as habilidades que você adquire são específicas do seu trabalho. E isso, sem dúvida nenhuma, isso melhora a memória. Eu sou neurocirurgião, então você está operando a pessoa, passando por um momento de estresse com aquilo, conversa com a família, tem que organizar centro cirúrgico. Então, assim, cada profissão, ela tem as habilidades dela que são muito interessantes e desenvolvem o cérebro. O que ele até estava falando, que eu achei bem interessante, o lazer também. Então, se você cria atividades que ajudam o seu cérebro, e a gente é preconceituoso com algumas atividades, o quanto elas desenvolvem o nosso cérebro. Atividade física.
Então, assim, se você está correndo, se você está caminhando, se você está na academia, tudo isso também ajuda no seu desenvolvimento. O sentido corporal da atividade física, ela ajuda também. Então, cada vez mais o que a gente tem descrito na literatura, que a gente tem visto na literatura científica é isso. Atividades que estimulam o cérebro, leitura, atividade física, todas essas atividades, sem dúvida, ajudam na memória. O cérebro, a gente tem que encarar ele como se fosse um músculo. Quanto mais a gente dá atividade para ele, melhor ele fica. Doutor, agora, pelo que eu entendi, a falta de memória não é necessariamente uma porta de entrada para a gente achar que vai ter Alzheimer. Perfeito. Não é um sinal de alerta nesse sentido. Isso, é um sintoma. A doença de Alzheimer é o quê? É uma doença que mexe o cérebro, só para a gente entender o que é a doença de Alzheimer. Como um todo, as conexões entre os neurônios, com o tempo, elas vão piorando e tem pessoas que aí a ciência está estudando para ver como agir nisso, que essas conexões, principalmente na área da memória, inicialmente, elas vão ficando dificultosas. Quem passou por um familiar, eu tive um avô com Alzheimer, percebe que aos poucos, primeira coisa, o primeiro sinal é a memória, então quem preocupa com memória não está errado, mas é no contexto de idade, a memória dela ela vai piorando, depois outras habilidades ela vai. Tanto que na fase mais avançada do Alzheimer, isso que a gente falou da memória de procedimentos, também a pessoa perde. Então ela às vezes fica desinibida do pudor, vários aspectos que a pessoa ganha durante uma vida toda, ela vai se perdendo pelo tempo. E doutor, e existem algumas coisas no nosso, por exemplo, que a gente pode achar que tem um problema realmente, além só da falta, porque o que eu percebo é que a falta de memória é está muito ligada, aliás, muito ligada à falta de atenção. Perfeito. De você prestar mais atenção nos seus Perfeito. passos, uma rotina, né, Perfeito. na verdade. Perfeito. Mas existe alguma coisa que pode ser realmente uma doença que precisa de tratamento? Isso. Eu sempre falo, porque assim, a gente fica preocupado com Alzheimer, com tumor, mas o estresse também a gente lida com uma doença, né? Se a gente for ver as altas taxas que até está no mês de conscientização do suicídio do Brasil, são números altíssimos. Então eu falo para todo paciente, você identificou um problema que está te incomodando, não estou dando essa entrevista para você dizer, não é nada, vou seguir minha vida. Não, deve procurar o médico da família, o clínico que conhece ela, para ele fazer essa triagem. Isso realmente me parece um problema neurológico, isso é um problema psicológico, precisa de um psicólogo, isso é um problema psiquiátrico. Então, assim, a pessoa tem que procurar ajuda. Se aquilo está incomodando... Para poder avaliar, né? Para avaliar. Doutor, para encerrar, queria te perguntar uma coisa que eu ouvi esses dias. Tem gente que troca as letras. Por exemplo, você está escrevendo, escreve tão rápido que você inverte. Ou, até por conta, acho que por conta de celular de escrever, porque a gente não escreve muito mais hoje, né, doutor? Isso também pode ser um sintoma de algo grave ou não? E de Alzheimer, não. Tem algumas doenças que a gente vai descrevendo, como dislexia, que às vezes tem pessoas isso, que ela, às vezes até quando lê ou quando escreve, elas trocam as palavras. Então, a mesma coisa, né? As pessoas, elas não são iguais. Você provavelmente conhece pessoas com memórias brilhantes, pessoas com memória que não são tão boas, mas têm uma habilidade de relacionamento fantástica. Então, hoje o que a gente está crescendo é habilidades múltiplas. Entendi. A escola antigamente só valorizava quem tinha uma memória boa, né? Ele memorizava tudo e se dava bem na prova. E cada vez mais essas habilidades estão sendo valorizadas. Então, esse exemplo que você deu, de trocar palavras, de alguns tipos de alteração desse jeito, pode ser doenças, principalmente quando se incomoda a pessoa. Ela tem que procurar um acompanhamento. Tudo que incomoda a gente precisa buscar ajuda, né, doutor? Porque senão pode não virar uma neurose também, né? Quem tem filho sabe disso, né? Que os filhos nunca são iguais, cada um tem uma habilidade diferente, mas a gente tem o que a gente diz que é a curva de normalidade. Pessoas com mais, pessoas com menos, mas de um modo geral ela lida bem. Se isso prejudica no trabalho, no dia a dia, isso deve ser investigado. Doutor, adorei nossa conversa. Precisa voltar mais vezes, doutor. Sim. Uma alegria te receber. Doutor Júlio tem um site para você ter mais informações também, que é o julio-pereira.com. Mas, doutor, qual é o Instagram mesmo? Você tem tantas informações legais no Instagram do doutor Júlio? É Neurocirurgia BR. Neurocirurgia BR é o Instagram do doutor Júlio. Dá uma olhadinha lá para você segui-lo, porque tem muitas orientações legais, mesmo esclarecedoras para a gente, que não entende absolutamente nada das tecnologias, das inovações. O doutor traz sempre muitas novidades lá no Instagram dele. Tem os telefones também, se você quiser marcar a tua consulta, 3141-9550 e 3141-9553. Obrigada, viu, Obrigado. Doutor?